vida me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor de alguém que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. Boa noite a todos. Não tem jeito de se emocionar, né, com a garotada dessa. Que voz, meu Deus do céu, Deus abençoe. Gente, na noite de hoje, nós gostaríamos de trazer aqui para os companheiros de Paris um projeto que nós iniciamos em janeiro desse ano, o Evangelização no Mais Além. Ele nasceu a partir de um livro, muitos daqui já conhecem, do seu Lúcio de Abreu. O seu Lúcio de Abreu foi evangelizador durante muitos anos na região de Belo Horizonte e coordenou diversos trabalhos na área de evangelização de adulto, de jovens, da criança. E depois da Pátria Espiritual, ele vai enviar para a gente esse livro falando dos bastidores, né, do outro lado da vida, através da médium Janaína. Nós vamos observar que o senhor Lúcio, ele vai colocar para a gente algo que muitos de nós já sabemos de longa data, mas nós nos esquecemos. A gente sabe que nada no mundo ocorre somente no plano físico. Nós estamos aqui, nesse ponto de luz, nessa casa de oração, que se transformou num templo de amor, e nós estamos aqui nos vendo uns aos outros. Mas o seu Lúcio, ele adverte que existe uma outra comunidade espiritual presente aqui, que nós não concebemos com os nossos olhos, a não ser que a gente tenha um médium aqui de clarividência. Mas ele nos alerta para que a gente possa compreender que nada ocorre somente num plano. E André Luiz já fala isso para nós. Lembram do livro Evolução em Dois Mundos? Que ele vai falando que tudo ocorre, o progresso da humanidade ocorre a nível material e a nível espiritual. Sempre foi assim. Mas nós nos esquecemos. Então, os espíritos amigos, eles vêm nos alertar. Olha, vocês estão aqui dentro da casa espírita e muita coisa ocorre que a gente não vê. Tem uma movimentação aqui dentro de enfermeiros, de médicos, de professores, de companheiros que coordenam a atividade da casa. Tanto aqui nesse ambiente onde nós estamos, como lá no ambiente evangelizador. Em tudo, a espiritualidade, ela é ativa, ela trabalha, ela é atuante. Então, ele vai colocar assim para a gente, a nossa equipe, a equipe espiritual, tinha a responsabilidade de estar no local da evangelização 2 horas antes do início da tarefa no plano físico. Ele coloca aqui para a gente que os benfeitores não são como nós,
que chegamos em cima da hora de começar as atividades, 2 horas antes dos trabalhos começarem na casa, o trabalho de evangelizar almas, os benfeitores já estão aqui. Eles alertam até que muitas vezes nós estávamos lá no nosso lar. Vamos pensar nós hoje. Todos nós hoje, nessa quarta-feira, levantamos de manhã, decididos a estarmos aqui hoje à noite? Muitos sim se programaram. Mas muitas vezes, quando vai dando umas 3, 4 horas da tarde, a gente fica pensando assim, eu estou tão cansado, não sei se eu vou hoje, será que vale a pena? Se a gente tem uma atividade, a gente fica pensando, será que não vai ter ninguém que pode ir lá me substituir? Hoje o capítulo da novela pode estar mais legal, pode estar passando um jogo que vai começar mais cedo, enfim. A gente começa a buscar argumentos para não estar. E os Espíritos dizem que muitas vezes eles nos laçam desde casa. Eles ficam soprando ali na acústica da nossa alma, no nosso ouvido. Vai, meu filho, vai ser bom para você. Não desanima. Vai. E com isso eles acompanham o nosso dia e nos conduzem até aqui. Só que eles chegam aqui na casa espírita, em todo o ambiente que nós estamos, 2 horas antes, preparando o ambiente, organizando tudo, porque existe uma aparelhagem para nos receber. Tudo isso pela vontade divina. Os benfeitores, eles chegam mais cedo e ficam recebendo um por um. Muitas vezes nós nos abraçamos quando chegamos aqui na casa. Os benfeitores nos abraçam, se alegram com a nossa vinda, porque o trabalho deles é em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nosso Senhor Jesus Cristo um dia encarnou, precisou de um corpo para vir aqui, com o único objetivo de ser um modelo para que a gente pudesse ser mais feliz, imagino que o Cristo não continua fazendo no mundo espiritual em nosso favor. E esses benfeitores que são responsáveis por cada um de nós. Quando nós abraçamos uma causa no bem, quando nós nos vinculamos a um grupo que trabalha em nome de Jesus, nós criamos um laço afetivo com a casa e com os benfeitores. E eles passam a tutelar cada um de nós, como uma mãe, como um pai, que cuida, que zela, que fica atento, que observa quando o menino está saindo fora do prumo, fora do eixo, pegando um caminho equivocado. Os benfeitores cuidam de nós dessa forma. Por isso, a importância do vínculo, da presença, de não faltar, tanto aqui nesse ambiente que nós estamos, quanto o ambiente em que se trabalha com o jovem e com a criança, para que nós possamos estar bem e criando um vínculo com esses benfeitores. Eles já têm um vínculo conosco. Jesus já tem um vínculo conosco. Deus já tem um vínculo conosco. Somos nós que afastamos. Somos nós que afastamos. Mas o seu Lúcio, ele continua dizendo assim: existem fichas de atendimento das crianças. Como que é essa ficha? Com foto, dados sobre a reencarnação, informação da família, recursos materiais e espirituais, condições psíquicas e sentimentais, habilidades e tendências, conquistas e dificuldades a ser vencida. Isso lá no ambiente evangelizador com as nossas crianças. E ele conclui que, igualmente, quando nós criamos um vínculo com a casa, nós também temos ali uma ficha espiritual. Temos alguém que nós não vemos, que coordena os trabalhadores da casa.
Normalmente a casa espírita tem um grupinho de WhatsApp, né? Conforme a pessoa vai aderindo, vai se vinculando, vai se tornando um trabalhador, cria-se um grupo, tem-se uma nominata, ou um caderninho com o nome da pessoa, com o telefone, com o endereço, não é assim? Só que na espiritualidade não é só isso. Cada um de nós tem uma ficha. Só que essa ficha não fala da gente só nessa existência. Vai falar da nossa existência anterior. Todos nós que estamos aqui, não iniciamos a nossa vida no berço, quando demos o primeiro choro lá que saímos da barriga da mamãe, e encerramos quando a gente desce o túmulo. Nós somos espíritos eternos, imortais. Nós viemos para cá, nascemos um dia, mas nós já tivemos experiências anteriores. Todos nós, todas as crianças, os nossos jovens, nascemos com um objetivo, nos melhorarmos. E os benfeitores da casa nos conhecem. Sabe aquele sentimento que nós carregamos? Aqueles desejos que nós carregamos? Aqueles pensamentos que nós temos, que a gente não gosta de contar para ninguém, que às vezes até com o psicólogo a gente tem dificuldade de jogar para fora? Os benfeitores sabem. Eles nos conhecem. É o que o apóstolo falou, até os fios de nossa cabeça estão contados. Eles sabem. Eles sabem de nós mais do que nós mesmos. E olha, o interessante, ele conhece todas as nossas habilidades e tendências. Ele sabe os nossos pontos fracos. Sabe aquilo que a gente todo dia luta para não errar. As nossas tendências ao vício, as nossas tendências ao que não é bom, a maledicência. Sabe aquelas coisas que fica assim, hoje eu não vou falhar, eu vou melhorar, isso aqui não condiz comigo, eu sou filho de Deus, estou estudando o Evangelho de Jesus, eu preciso melhorar, isso aqui não condiz. Eles sabem da nossa luta, eles sabem da nossa dificuldade. E ele coloca assim, ó, as conquistas de dificuldades a serem vencidas, porque todos nós nascemos para nos tornarmos criaturas melhores. Todos nós nascemos para nos tornarmos criaturas melhores. Então eles sabem disso, eles nos conhecem. Ele coloca ali também que, guardada as devidas proporções, uma aula de evangelização infantil e um trabalho evangelizador como nós estamos fazendo aqui agora, não é muito diferente de uma reunião mediúnica. Uma reunião mediúnica, normalmente na casa espírita, quando tem, é uma reunião privativa, não pode participar qualquer pessoa. A pessoa antes tem que fazer um curso de O Livro dos Médiuns, tem que tomar conhecimento do que ocorre ali. Mas, em tese, a reunião mediúnica ela ocorre para atender os nossos irmãos que já morreram, que já desencarnaram e que estão precisando de socorro. É uma sala onde os médiuns que têm uma faculdade mediúnica, que muitos de nós chamamos de incorporação, e que nos livros está a psicofonia, ou que tem a clarividência, ou que tem a faculdade de psicografia, sentam à mesa e eles vão ali receber os espíritos que têm necessidade de se comunicar. Nós temos um médium, passista, que fica dando suporte, que fica ali dando a assistência necessária, e nós temos um outro irmão que vai conversar, esclarecer, doutrinar o espírito que chega ali. Que tipo de espírito que chega? Nós recebemos desde aquele espírito que sofre, que não entende a sua condição no mundo espiritual, que não aceita a morte, que não entende agora a sua nova realidade, até aqueles espíritos vingativos,
que muitas vezes estão em determinados lares, estimulando a discórdia, estimulando o mal. E que ali, na vibração que é realizada, eles são invocados para que possam participar. Então, a reunião mediúnica basicamente é isso. E na conversa que o esclarecedor vai tendo com esses irmãos, vai devagarinho, às vezes em diversas reuniões, fazendo ele entender: olha, meu irmão, você já não tem mais um corpinho, hoje você já é um espírito, você precisa tomar conta dessa nova realidade, melhorar, entender que o caminho que traçou Jesus, que é o caminho do amor, é o único que vai poder te fazer feliz. Perdoa aqueles que te fizeram mal, não entra nessa de vingança. Então, todo esse trabalho é feito para que esses irmãos possam mudar o seu modo de pensar e de sentir. Então, ele está falando que quando nós evangelizamos, nós não estamos aqui falando o quê? Nós estamos aqui conversando com todos, falando de amor, falando da necessidade de perdoar, falando da necessidade da gente se vincular ao trabalho da casa, falando da necessidade da gente ter pensamentos bons, sentimentos bons, pensar no bem e fazer o bem. É o que nós falamos na reunião mediúnica. No ambiente evangelizador das crianças, está acontecendo a mesma coisa. Os temas das aulas da evangelização infantil são todos no sentido de fazer as nossas crianças se tornarem pessoas de bem, pessoas que perdoam, pessoas que conseguem conviver com o outro e ser bom. Este é o objetivo. Aqui eu abro um parênteses para explicar para aqueles que às vezes não entendem por que a casa espírita tem um espaço para as crianças, para os jovens. Houve uma época que não tinha. Quando eu tinha por volta de 7, 8 anos de idade, as reuniões eram feitas na casa de meu pai. Não tinha casa espírita na cidade. Ali a gente fazia palestrinha, ali a gente tinha um estudo e a gente tinha reunião mediúnica. Reunião mediúnica junto das crianças, junto das crianças. O espírito incorporava, naquela época ainda de forma deseducada, rolava muitas vezes no chão e as crianças ficavam ali observando. Os mais velhos lembram disso, né? Porque era dessa forma que a doutrina podia ir se formando. Com o passar do tempo, graças à união das sociedades espíritas do Estado de São Paulo, a USE, ela foi organizando e ajudando para que houvesse os centros espíritas. E aí, no centro espírita, passou a ter um lugar para colocar as crianças. Mas era um lugar realmente para colocar as crianças. Chegava lá: Olga, você gosta de criança? Gosta? Vem cá, fica com os meninos ali até a reunião terminar. Mas aí a gente deu um outro passo à frente. Opa, se eu estou com a criança, se eu estou com o jovem, por que eu vou esperar ele ficar já de idade mais velho para eu falar de Jesus, para eu poder evangelizar? Então já começou a passar para essas crianças, para esses jovens, a importância de conhecer Jesus, de conhecer Deus e as suas leis. Hoje o trabalho de evangelização começa na pré-concepção. A hora que o casal pretende engravidar, ele já pode fazer as aulas de evangelização, inclusive online. Nasceu o bebê, vocês viram muitas fotos nossas lá, das nossas salas de bebê. A minha netinha Maria Tereza está com 10 meses, ela está na sala de evangelização infantil, com 10 meses. Estudando a gênese planetária. Olga trabalhou lá, evangelizou, saber como é que nós trabalhamos. E aí, nós vamos hoje entender que todo o trabalho de evangelização é no sentido do quê? Se a gente evangelizasse todas as criaturas passariam a entender a bondade, o perdão e principalmente a imortalidade da alma. Daqui a algum tempo precisaria de reunião mediúnica para a gente explicar para a pessoa: você morreu, o teu corpo está no cemitério, mas você continua vivo. No mundo espiritual tem escola, tem hospital, tem praça, a vida continua.
Quem morre não acaba. Não vai precisar mais na reunião mediúnica para explicar isso. Porque as criaturas já vão entendendo, já vão compreendendo. No mundo de regeneração, nós teremos uma comunicação maior com aqueles que já se foram. Os espíritos têm asseverado isso. Então, o que ele está dizendo para nós? É que a nossa reunião, ela, embora não seja uma reunião privativa, nós estamos aqui num processo de doutrinação, de esclarecimento. Mas ele continua dizendo assim: a evangelização salva adulto e salva criança. Chegará o tempo em que evangelizadores, coordenadores e cooperadores e pais se conscientizarão da verdadeira significação da tarefa e faremos com total espírito de serviço. Se bem feita, sua eficiência será tal que não haverá mais necessidade de se doutrinar, pois os espíritos não mais adoecerão, pois estarão vacinados, estarão evangelizados. Nenhuma casa espírita vai precisar de reunião mediúnica mais. Não vai precisar. Porque as criaturas vão viver no bem, vão trabalhar no bem e não vão precisar ser doutrinadas depois que morreram. Elas já vão receber tudo isso aqui. Se todos os dias nós pensarmos nisso, olha, eu estou na vida, na terra, transitoriamente. Daqui a pouco pode acontecer alguma coisa e eu ter que retornar para a pátria espiritual. Se isso acontecer, eu não preciso me apavorar, porque eu estou retornando para onde eu vim. Então, a hora que eu desperto na pátria espiritual, e eu penso assim: o que aconteceu comigo? Lembra do livro que virou filme A Vida Continua? Do Ernesto e a outra moça que eu não lembro lá o nome? Evelina, não? Como ela chama? Esqueci, Evelina, né? Evelina e o Ernesto. Eles estavam no hospital em tratamento. Eles morrem, desencarnam. E de repente eles despertam. E eles não sabem que morreram. E é uma confusão danada. E eles ficam ali preocupados com aquilo. Então pensem bem. Se todas as criaturas tomarem conhecimento destas verdades eternas que o Cristo deixou, inclusive a imortalidade da alma, a criatura vai despertar e ela não vai ficar apavorada. Ah, mas mesmo assim a pessoa morreu, ela sente os entes queridos que deixou. Se ela viveu bem, se ela amou, se ela não parte brigado com ninguém, se ela não parte dessa vida levando o coração com mágoa de ninguém, se ela não deixa inimigos, se ela procurou viver bem a vida inteira, ela vai despertar bem, vai entender que dentro da lei de Deus esse fenômeno da morte existe, mas que um dia todos se reencontrarão. E ela não vai lamentar aquilo que ela não fez. Ai, mas eu precisava ter dito para meu filho que eu amava muito. Então fala hoje. Ah, mas faz dias que eu não ligava para minha mãe. Então liga hoje. Ah, porque eu estava com uma situação mal resolvida com aquele fulano e agora eu estou aqui, ele está lá. Como é que a gente vai se comunicar? Resolve hoje. Por isso que Jesus falou: vai, se acerta com o seu inimigo enquanto você está a caminho, enquanto você está aqui na vida. Daqui a pouco já estamos lá. E se estivermos bem com todo mundo, nós vamos chegar pleno. Nós vamos falar: graças a Deus, venci um bom combate, como diz Paulo. Paulo foi bem. Já tinha se acertado com todo mundo. Estava com a consciência tranquila. E é isso que vai nos garantir felicidade do outro lado da vida. Então, se nós fizermos um processo de evangelização, de doutrinação aqui, nunca mais vai precisar de reunião mediúnica. Não vai. Mas o Sr. Lúcio de Abreu continua dizendo assim: os trabalhadores de nossa equipe buscavam sensibilizar e inspirar os servidores encarnados para que auxiliassem as crianças mais agitadas
a se desvincularem dos sentimentos de insegurança ou de outros sentimentos nocivos que ainda persistiam. Aqui nós podemos tirar duas lições. A primeira é que, quando a gente vê as crianças correndo, né, a gente tem que observar o que eu posso fazer de diferente na vida desse menino, dessa menina. Então, a espiritualidade muitas vezes tenta nos intuir para aproximar de uma criança dessa, de um jovem deles, perguntar como é que ele está, se está tudo bem em casa, se ele não está enfrentando algum problema. Os benfeitores da casa sensibilizam as pessoas para que isso ocorra. Muitas vezes, no ambiente de adulto também. Às vezes, numa casa espírita, o frequentador entra e sai, e ninguém fala uma palavra. Aqui eu acredito que é mais difícil, porque é um ambiente menor, que todos se conhecem. Mas tem casa espírita que a pessoa entra e sai. E às vezes ela gostaria de conversar, ela gostaria de expor a sua dor, ela gostaria de falar um pouquinho de si mesma. E a gente está tão distraído com as nossas panelinhas, com aquele grupinho que a gente gosta sempre de conversar, que a gente não observa aquele que chega. E os espíritos amigos, eles se servem de nós para atender o próximo. Eu gosto muito daquela passagem que André Luiz nos chama a atenção, daquela moça que sai correndo na via pública, com ideação suicida, querendo se jogar debaixo de um carro. E André Luiz, com os benfeitores, saem atrás dela. E o que eles fazem? Eles são espíritos. Eles estão invisíveis para a moça. Estão querendo ajudar. Eles saem procurando alguém que eles possam intuir, que aproxime da moça e diga: minha filha, está tudo bem? Vem cá. E que possa iniciar ali com a moça uma conversa para tirar a ideia do suicídio da cabeça dela. E não foi fácil eles encontrarem. Será que isso ocorre conosco? Sexta-feira à tarde, uma amiga me encontrou no centro e disse assim: nossa, Cristina, você passou por mim na Rua Amazônia, você quase me atropelou andando e você não me viu. Acontece, não? A gente está tão atarantado, a gente está com a cabeça com uma turbulência tão grande, que a gente não se dá conta, a gente não olha as criaturas, a gente não se coloca à predisposição da espiritualidade, para que eles possam nos usar em favor daqueles que estão ao nosso lado. Isso é sério. Eu estou falando para que eu possa ouvir, da gente prestar mais atenção no outro, da gente prestar atenção na criança, no jovenzinho que chega, que a gente não sabe a luta deles dentro de casa, do companheiro que chega quietinho, ouve a palestra, toma um passe e vai embora. Então é interessante a gente perguntar: está tudo bem? Tem alguma coisa que a gente possa fazer por você? Está tudo tranquilo? Então é isso que eles falam, que a equipe procurava sensibilizar e inspirar. Aqui também eles abordam o seguinte: o palestrante de hoje foi inspirado durante seu momento de estudo a uma abordagem sobre a responsabilidade no lar, sobre renúncia, paciência, matrimônio e divórcio e suas implicações espirituais. O evangelizador também foi inspirado a seguir certos rumos na reflexão, que auxiliarem ao mentor espiritual da criança a atuar no seu reequilíbrio. O que eles estão dizendo é que, enquanto os pais estão aqui assistindo a palestra e as crianças estão lá no ambiente evangelizador, os benfeitores, eu não disse que a hora que a gente adentra aqui, eles sabem do que está acontecendo dentro da nossa casa. Eles sabem. Eles sabem que o menino que foi para a evangelização, ele está desequilibrado, ele está muitas vezes agitado ou até mesmo depressivo por conta de um problema que o pai e a mãe estão enfrentando dentro de casa.
Então o orador, o palestrante, ele é intuído a falar um pouquinho a respeito disso. Muitas vezes a gente prepara um tema, entra na casa espírita, começa a falar, quem sai fazendo palestra sabe muito bem disso, de repente, do nada, você está ali olhando para a plateia, vem algo para você falar e você fica assim, não vou falar, eu não preparei, então, isso aqui não era para eu falar, não é tempo para falar. Você fica insistindo, mas aí de repente, a força é maior que você, de repente você se vê contando um caso, contando um fato, explanando sobre algo do Evangelho, que não estava dentro da programação da noite. E a hora que você termina, vem alguém e diz assim, nossa, aquilo que você falou era o que eu precisava ouvir. E aquilo que a gente falou era o que não estava programado dentro da preparação da palestra para falar. Por quê? Porque os Espíritos nos conhecem. Eles sabem do que nós necessitamos. Muitas vezes nós criamos dificuldade. No livro do Luiz Antônio, na psicografia do Espírito Toninho, ele fala assim, no Seara do Bem, ele fala assim, que entrou um senhor, sentou para assistir a palestra. Aquele senhor trazia um problema com ele, de saúde. E os benfeitores, gente, é que a nossa fé é muito pititiquinha, como diz os meninos, né? Muito pititiquinha. Numa reunião como essa, a falange espiritual que tem na casa é tão grande que cirurgias são realizadas, curas são efetuadas. Aquilo que a gente chama de milagre ocorre e a gente não se dá conta porque a gente não vê. Os benfeitores retiram a matéria-prima do ambiente como esse e atuam em cada um de nós. E no livro Seara do Bem, eles vão narrar que esse senhor chega. A espiritualidade está toda preparada para auxiliá-lo. Mas ele senta e ele está tão preocupado com os negócios que ele tem que resolver no outro dia, que ele não cria um vínculo, uma sintonia com a espiritualidade. E eles não conseguem ajudar, porque ele está disperso. Só está o corpo dele ali. Ele está pensando no que ele tem que fazer no outro dia, nas contas que tem que pagar, no pessoal que ele tem que atender. Ele não cria um vínculo com a atividade que está tendo para dar condições de receber o que ele foi ali para receber. Então, quando a gente fala que a palestra que está sendo feita, muitas vezes é direcionada para cada um de nós, é nesse sentido. O papai e a mamãe recebem a orientação. Olha, vocês têm um filho. O filho, antes de ser nosso, é filho de Deus. Tomem cuidado, se respeitem dentro do lar. Se tem uma situação para ser resolvida, entra dentro do quarto, conversem, falem o que tem que falar um para o outro, mas saiam para fora, sorrindo, para receber a criança, de forma a dar a ela a segurança que ela precisa. A gente precisa entender que filho é um patrimônio, não nosso, é um patrimônio de Deus. E que a gente vai ter que prestar conta quando retornarmos à pátria espiritual. O que você fez do filho que eu coloquei na sua mão? Então que a gente possa observar isso. É difícil, nós sabemos que é, mas eles colocam para a gente algo que nos ajuda muito, que é o culto do Evangelho no lar e a oração. O culto do Evangelho no lar, aqueles que não conhecem, depois no final, busca aqui a direção da casa para se orientarem como fazer, é essencial para a felicidade nossa. Quem mora sozinho, quem mora em 2, quem mora em 4, precisa, é um momento também que nós abrimos as nossas portas para que os espíritos que trabalham no bem, no amor, possam adentrar o nosso lar. Na minha casa nós fazemos todos os domingos. Os meninos foram casando, cada um está num lugar,
a gente faz online e a gente se comunica entre minha mãe, minhas irmãs, e ali a gente instala o culto do domingo para agradecer a semana, para pedir força, intuição, sabedoria para a semana que se inicia. E assim a gente vai se fortalecendo. Porque o culto, a oração, é como se a gente abastecesse de algo que nós não sabemos em que momento nós vamos necessitar. Se eu falasse assim para vocês, olha, hoje é quarta-feira, amanhã, ao meio-dia, o comércio vai fechar. Nem aqui, nem em Votuporanga, nem em São José, vai estar tudo fechado. O que a gente faz? Corre para comprar o necessário, não é? Para que a gente possa ter. É o alimento, é o medicamento, aquilo que a gente sabe que a gente não pode ficar sem. Então a gente se previne, a gente se abastece, a gente armazena a nossa casa. A nível espiritual, nós precisamos fazer a mesma coisa, gente. Nós não podemos, a hora que surge um problema, a hora que surge a dificuldade, eu falo, e agora? Agora, como que eu vou lidar com isso? E muitas vezes cai no desespero. A criatura abastecida, ela enfrenta a dificuldade de uma outra forma, sob um outro ponto de vista. Eu me lembro de um rapaz, o Cido, irmão da Lúcia, que vinha fazer a palestra aqui. O Cido, eu conheci ele com 13 anos de idade no encontro de mocidade Valentim Gentil. Pai do Vinícius, também que é orador. E o Cido trabalhando de forma magnífica na doutrina. Um moço bom, uma criatura do bem. Um dia ele estava indo para Indiaporã fazer uma palestra, no meio do caminho passou mal. Retornou, foi no médico, diagnóstico, câncer no reto. Só que quando ele descobre, já estava muito avançado. E o Cido, na época, nós não tínhamos hospital em Jales, ele ficava mais em Barretos do que em Votuporanga. E os companheiros daqui que iam visitá-lo, ele já em estado terminal, quer dizer, não tinha mais o que fazer, ele estava no leito dos outros doentes, dizendo para eles, vocês não baixem a guarda. Eu estou com câncer, você está com câncer. O médico falou que a gente vai morrer, que não tem mais jeito. Mas é só o nosso corpo que tem câncer. O nosso espírito não tem. A gente vai, mas a gente não morre. Vocês precisam acreditar nisso. E diz que ele falava isso em todos os leitos, pregando sobre a imortalidade da alma, porque ele acreditava nisso. Porque ele trabalhou isso, porque ele vivenciou isso. E ele retornou bem à pátria espiritual. Então a gente tem que medir como que está hoje nós, como que está o nosso armazenamento de fé. Que nem o Cido, ele estava com um armazenamento tal que a dor chegou e olha que ele partiu, deixou a esposa, deixou os filhos ainda ali sem terem se resolvido, né? Porque quando a gente vai já de idade, os filhos estão formados, está tudo certinho, mas ele não foi desse jeito. E ele conseguiu guardar a paz, porque ele armazenou o bem dentro dele, o estudo dentro dele, a fé dentro dele. É isso que nós precisamos fazer. O culto do Evangelho no lar, a oração, o estudo, gente. Vocês agora há pouco teve um estudo. Quando você estuda, você se esclarece. Quando você se esclarece, você vai ter um outro ponto de vista. Pega duas pessoas que estão vivendo o mesmo problema. Uma que tem conhecimento e outra que não tem. Uma entra no processo melancólico, depressivo, morre antes da hora. E o outro, diante do conhecimento, diante da fé, ele se fortalece, ele consegue ter ânimo, inclusive como o nosso irmão Cido, para contagiar outras pessoas. É isso que a gente precisa entender. Isso muda a nossa vida. E é isso que nós tentamos passar
para os nossos meninos. Quando a gente está trabalhando junto com os meninos, por exemplo, tem uma passagem da tempestade em alto mar. Sabia que você vai gostar? Em que os apóstolos estão lá com Jesus no barco, Jesus encosta e dorme. Quando Jesus dorme, começa uma ventania, o barco parece que vai sucumbir. O que os apóstolos fazem? Começam a gritar, a chamar pelo mestre. E Jesus desperta e vai dizer a eles que eles eram homens de pouca fé. Mas o que isso tem a ver conosco? Porque nós passamos isso para as crianças. E a gente orienta elas a respeito disso. Que elas não podem deixar Jesus dormir no coração delas. Jesus nunca dorme, ele está atuando sempre. Nós é que deixamos Jesus dormir dentro do nosso coração. E uma delas, numa reunião que nós tivemos com os pais, uma garotinha de 5 anos, quando a vovó faleceu e a mãe quis entrar num processo de depressão, ela falou assim para a mamãe: mamãe, você não vai deixar Jesus dormir no seu coração, né? Você tem fé, né? Você acredita que a vovó não morreu, não é, mamãe? Então nós não podemos ter a nossa fé adormecida. É necessário que no trabalho bem, no nosso dia a dia, no nosso esforço por ser melhor, na nossa perseverança, se nós abraçamos uma casa como essa, que a gente venha, que a gente participe, que a gente possa dar o nosso melhor, que a gente possa participar do estudo, porque isso vai ampliar a nossa mente, a nossa capacidade de entender e manter Jesus acordado conosco, acordado em nós, sempre. Porque a hora que chega um diagnóstico difícil, a hora que parte um ente querido, a hora que a gente vive uma luta dentro do lar, que vive, gente. Nós somos no encontro em Belo Horizonte, nós estudamos uma mensagem do Emmanuel, Ponto Morto, eu não sei se a Olga estava nesse encontro conosco, e que de repente ali, na mensagem, o que é ponto morto? Do carro, vou dar um exemplo assim, do carro manual, não do automático. Quando o carro está no ponto morto, o que acontece? Morto. Não vai para lugar nenhum, ele não sai do lugar. Emmanuel diz que nós temos pontos mortos dentro de nós, que não permite que a gente evolua, que não permite que a gente avance. E eu lembro uma situação de uma moça, que a hora que numa parte da mensagem, procurem essa mensagem, muito boa, e que ela leu assim, que às vezes o ponto morto está naquela pessoa recém-chegada dentro do nosso lar, e que a gente não consegue travar com ela um relacionamento saudável. A moça que estava do meu lado leu e começou a chorar. A gente conseguiu ler. E no final ela deu testemunho. Olha como o estudo é bom. Fazia 2 anos que o filho tinha casado e ela não combinava com a nora. E ela vinha travando uma luta com a nora, num sofrimento que estava levando ela à depressão. Percebe? Olha os pontos mortos. Cada um de nós tem uma situação para ser resolvida, para que a gente possa estar bem com Jesus. Só que é importante que a gente possa se orientar como a doutrina esclarece, a doutrina consola, porque é Jesus quem está no leme. Então, na noite de hoje, o que nós queríamos trazer era compartilhar com vocês essas palavras do Senhor Lúcio de Abreu. Alguém que viveu no bem, que manteve Jesus acordado dentro dele e que hoje na pátria espiritual vai dando notícia e nos incentivando para que também nós possamos fazer o mesmo. Um beijo no coração de todos vocês.